Hector, na minha juventude eu aprendi que quem gostava de matemática fazia engenharia, né? E quem não tinha preocupação e medo com sangue ou cortar um cadáver fazia medicina. O que fez você, depois de algumas décadas como engenheiro, migrar para as ciências humanas, para a psicologia? A pergunta é interessante e vou responder para você. Em primeiro lugar, não migrei. Não, estou tentando e trabalho com a integração dos dois lados, o técnico e o humano. Mas eu creio que seria interessante também, como fez Edson, falar um pouco dessa história. O que me levou a estudar engenharia e como, não é? Bom, eu tive uma história difícil. Meu pai era empreendedor, um empresário, comerciante. E eu me desentendi com ele. Se tivesse ficado com meu pai, seria um homem rico, possivelmente. Mas eu decidi fazer meu caminho. Meu caminho não tinha nada a ver com o comércio. Então eu escolhi a engenharia, mas com outra razão. Com a razão de eliminar a relação com as pessoas. Tratar de entenderme com algo mais previsível, que era a matemática, como você disse. A matemática, a razão, a ciência. Eu achei que fazendo engenharia eu ia conseguir viver em um mundo um pouco menos conflitivo de emoções, como eram as relações com meu pai e com as pessoas que naquela época conhecia e que trabalhavam no comércio, etc. E assim fui. Me formei em engenharia e trabalhei em empresas, especialmente metalúrgicas. Estudei muito sobre os conceitos de engenharia. A minha formação é engenheiro eletromecânico e trabalhei bastante em metalurgia. Minha primeira paixão era termodinâmica. Termodinâmica na construção de fornos, chaminés e também mecânica de redutores, trocadores de calor, grandes máquinas na indústria siderúrgica. Assim esteve durante um bom tempo na Argentina, até que me di conta de que o resultado econômico lá era muito pobre. Nós estávamos vivendo uma crise e decidi vir com minha esposa, recém-casados, a Brasil de férias. Estivemos uns 15 dias e voltei com duas propostas de emprego. Uma foi no Grupo Gerdau e outra foi na Usiminas. Aceitei a do Grupo Gerdau e fiquei dando assessoria para o diretor de produção do grupo, dentro de toda a sua gestão nas diferentes áreas. Uma delas era precisamente em Recife, onde a Sonorte, que todos devem conhecer, onde eu viajava mais ou menos umas 2 vezes por mês, ou pelo menos uma. E eu me defrontava com coisas muito interessantes. De fato, eu fui contratado porque era um bom engenheiro. Continuo sendo, espero. Mas era especialmente um bom engenheiro em termos de cálculos e demais. E o diretor de produção, o Dr. Edgar Kramer, me contratou por isso. E a ideia, a consigna, era que eu ajudasse os diferentes gerentes das diferentes áreas de laminação a melhorar seus resultados. Acontece de que eu levei todo o meu conhecimento, mas não consegui melhorar nada em ninguém. ¿Por qué razón? Porque aqueles engenheiros eram tão bons engenheiros quanto eu. E o problema deles não era técnico. O problema deles era de gestão, para o qual nem eles nem eu estávamos muito preparados. Assim foi indo minha vida durante uns 2 anos, mais ou menos, até que eu fui convidado para deixar de falar do leão e eu mesmo ter que enfrentar o leão. Fui convidado para ser gerente de produção em uma empresa que fabricava metais de muito alta densidade tecnológica. Eletrometal, não sei se vocês conheceram, mas é uma empresa de São Paulo, na região de Sumaré, que fabricava produtos para a indústria aeronáutica, atômica, indústria naval, naturalmente automotriz, e possivelmente muitos engenhos de açúcar, aliás, não possivelmente, certamente, dedinho entre eles, mas muitos mais aqui na região do Nordeste, onde havia muita indústria de açúcar. Nós fabricávamos aqueles grandes cilindros, não é? Moedores de cana. Talvez vocês tenham familiaridade com essas peças. Bom, estava muito contente com esse chamado, mas me defrontei com que, de fato, eu também tinha muitas dificuldades para conseguir que as coisas fossem feitas pelas outras pessoas. Aí ficava trabalhando dia e noite, porque achava que eu tinha que tomar todas as decisões. Eu lembro que em algumas noites eu viajava, eu chegava em casa, jantava com minha esposa e ela vinha comigo no carro e ela ficava dormindo no banco de trás e eu ia tomar decisões. Evidentemente isso não podia dar certo. Assim que comecei a estudar um pouco mais
sobre gestão. Todo aeroporto que eu viajava, e nós tínhamos contratos de transferência de tecnologia com empresas francesas como Veriduar, inglesas Henry Wiggin, alemãs, Vacuum-Schmelz, etc. Cada aeroporto eu comprava livros de administração e me dava conta de que nós, na minha faculdade, na Argentina, assim como no Brasil, nos prepararam muito mal para uma questão que é crucial na consecução de resultados. Bom, aí o mundo foi andando e eu fui pouco a pouco fazendo como podia, nadando desesperadamente, consegui sobreviver durante uns 2 ou 3 anos primeiros, que foram muito difíceis, fiquei já como 13 ou 14 anos. Mas essa empresa fabricava determinados produtos que me pusieron en contacto también con una experiencia semelhante a que teve Edson, que foi uma experiência com a qualidade. Nós tivemos alguns reveses com produtos exportados. Eles nos eram devolvidos porque nós não tínhamos qualidade assegurada. Os senhores conhecem que a qualidade não é apenas atender especificações, mas controlar a variabilidade. E nós tínhamos problemas com o controle da variabilidade. Então decidimos que nós conhecíamos muito de tecnologia, éramos capazes de fabricar, por exemplo, as pás o núcleo que sustenta as pás dos helicópteros. Infelizmente não me orgulho disso, mas nós fabricávamos também componentes de armamentos, tais como cápsulas de mísseis, tubos de canhão, placas de blindagem. Naquela época essa empresa era muito favorecida pelo governo militar. Esse favorecimento acabou com a chegada de Collor, que abriu as barreiras de importação. Mas nós precisávamos melhorar nossa gestão e quem se aproximou de nós, aliás, nós fomos atrás dele, é a mesma pessoa que encontrou a vida em convergência com o senhor Edson e com a Moura Baterias, que é o professor Falconi, a Fundação Cristiano Toni, e nós começamos uma caminhada muito intensa nessa direção. Realmente tudo o que ele dizia parecia muito, muito sensato, muito lógico, indiscutível, impossível se opor ao que ele falava. E essa impossibilidade de oposição fez emergir uma série de resistências internas escondidas, porque a proposta de Falconi também modificava o esquema de poder dentro da empresa. As pessoas passariam a ter outras posturas, outras iniciativas, que ninguém sabia se iriam a ser realmente toleradas ou não. Bom, o que aconteceu para que eu esteja aqui com vocês hoje, que fui convidado e me sinto muito honrado pela Escola F, foi um evento de uns 25, 30 anos atrás em Tóquio, no Japão, onde eu participei em um curso de 2 horas, uma semana, mas um curso de 2 horas mudou minha vida. Foi uma palestra, não um curso. E foi um professor japonês. Ele falou algumas coisas que mudaram minha vida. Ele disse assim: vocês ocidentais, quando pretendem fazer uma mudança, vocês chamam a pessoa que vai fazer a mudança e explicam com todos os detalhes possíveis quais as dificuldades que vão encontrar nesse processo. Quais as consequências de não fazer a mudança? Quais os benefícios de fazê-la? Quais os cuidados que devem ser tomados? Enfim, vocês se exprimem em uma longa explicação e quando concluem, vocês indagam para a pessoa: você entendeu? Eu me via retratado no que falava o professor. E ele disse: possivelmente a pessoa vai falar que sim, que entendeu. Até às vezes sem ter entendido. Ninguém quer passar por bobo na frente dos outros. Aí vocês se implantam. E essa é a receita do fracasso. Agora, imaginem eu com minha formação técnica, com toda a minha visão que eu tinha da razão e demais, que alguém dissesse isso, não tinha sentido nenhum. Mas ele continuou. Sabem por que o fracasso? Porque vocês não se dão conta que entender não é o mesmo que estar convencido. Ao entendimento se chega pelos processos da razão, ou seja, a indução, a dedução, a memória, a junção das coisas, a experiência histórica, etc. Isso leva a você entender. Mas quando você chegou ao entendimento, está apenas a meio caminho do convencimento. Ainda falta transpor uma trilha na qual prevalecem outras variáveis, tais como a provisoriedade, a incerteza, os orgulhos humanos, as paixões, às vezes a inveja, às vezes a grandeza, às vezes o medo, etc.
E se vocês não investirem nesta segunda parte, o que vocês fizeram no princípio vai durar pouco. Ele tinha toda a razão. Realmente nós ficamos interessados no que ele falou, mas quando voltamos à empresa, na Eletrometal, todos os meus colegas... Estou me estendendo muito? Não, se for... Você me corrige, porque... Não. Kamikubo se chamava. Creio que era o nome dele esse. Kamikubo. Está no livro que eu dei para vocês. E que talvez seja sorteado hoje, terei muita honra com isso. Ele era, se não me engano, ele era presidente de uma empresa cerâmica. Bom, quando voltamos à Eletrometal, nós ficamos muito contentes com o que havíamos aprendido, que eram as 7 velhas ferramentas da qualidade, que são arquiconhecidas, imagino que por muitas pessoas, não? Diagramas de Pareto, causa e efeito, lista de verificação, diagrama estatístico de processo, etc, etc. Parecia todo muito lógico. Quando falei isso para meus colaboradores, uns 250, 300, mais ou menos, entre laminação, trefila e forjaria, eles ficaram empolgadíssimos. Claro, doutor, agora sí que nós vamos resolver nossos problemas. Pode deixar conosco, isso aqui vai dar certo. De fato, isso que nós precisávamos. Eu fiquei muito contente porque, de fato, eles estavam manifestando essa disposição. Bom, começou a passar o tempo. Uma semana, 2 semanas. Na terceira semana, eu notei que o entusiasmo tinha decaído um pouco. Quarta semana, continuou a mesma linha declinante. 2 meses depois, tudo voltou ao que era. Ou seja, os problemas se resolviam por quebra-galhos, as pessoas iam correr as atualizações dos processos só quando íamos ter uma auditoria, por exemplo, Petrobras, General Electric, Pratt & Whitney, que nos vinham a auditorar, etc, etc. E aí, eu me perguntei por quê. Será que eles me tinham enganado a meus colaboradores? Não parecia, eles pareciam muito sérios e não creio que estivessem mentindo. Quando falei com meus outros colegas gerentes de outros setores, me disseram que estava acontecendo exatamente o mesmo. Mas, eles disseram, os meus colegas, os gerentes, o que acontece deve ser de que as pessoas buscam a zona de conforto. E se a gente insistir, eles voltam novamente a... insistindo, eles vão transformar, vão aplicar o que nós decimos. Fiquei tentado de seguir essa mesma linha, mas afortunadamente não fiz. Eu me lembrei daquele professor. Eu pensei, no entanto que meus colegas estão vendo o problema da pele para fora, quem sabe ele não está da pele para dentro. Imediatamente eu me perguntei, será que sou capaz de convencer? E a resposta foi claríssima, claro que não. Eu era capaz de fazer equações perfeitas, era capaz de programar fornos, de estudar termodinâmica, tudo isso era capaz, mas de entender os mitos, os mistérios, os objetivos das pessoas, os medos, etc., zero. A partir de aí comecei a criar na minha cabeça aquela necessidade de dar-me conta que precisava complementar todo aquele cabedal de conhecimento teórico bastante importante que eu tinha com um conhecimento de tipo psicológico. Eu estudei psicologia. Ninguém sube na empresa, estudei durante 5 anos e me formei de psicólogo. Foi na época em que entrou Collor no governo e a empresa não conseguiu sobreviver. Eu, então, saí daquela empresa e ofereci o que eu conhecia. Também havia iniciado um mestrado em qualidade. Eu tenho mestrado em qualidade na Unicamp. E o tema desse mestrado era precisamente o fracasso da implantação por Falconi, na época, na empresa, porque a empresa não tinha conseguido preocupar-se com o lado emocional, ela se preocupou com o lado racional. Bom, nesse mundo no qual estava, eu ofereci para pequenas e médias empresas todo o que eu sabia de qualidade. Eu sabia muito mais do que eles precisavam. O que essas empresas médias e pequenas precisavam? Elas precisavam apenas ser homologados pelos seus clientes. Por exemplo, os clientes deles eram Consul, Honda, Brastemp, etc, etc. Então eles tinham que ter a possibilidade de oferecer uma, como digamos, uma garantia de rastreabilidade, etc. Eu fazia isso muito facilmente. Mas o que aconteceu? Pequenas e médias empresas brasileiras que são, maior parte familiares. Tan logo entrava e eles se enteravam que eu também era psicólogo,
vinham a trazer problemas que não se atreviam a levar a um psicólogo particular. Então, eu imediatamente era convocado para discutir questões entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher, etc., junto com outro. En aquel momento eu me dei conta que aquilo que eu tinha estudado de qualidade e que era importante de engenharia era interessante para mim naquela época, mas não necessariamente iria ter futuro, como de fato aconteceu. Porque no futuro a qualidade viraria um commodity, como foi. Mas a interface entre o humano e o técnico era absolutamente carente. Aí sim que havia um vazio muito grande. As pessoas não sabiam lidar, como muitos ainda não sabem, lidar com essa questão irracional da alma humana, não é? E não é só irracional, não é um psicólogo que resolveria, tem que ser um psicólogo que fale em equações, um psicólogo que possa falar nos termos que pode entender um presidente, ou seja, em indicadores de controle, em resultado final, em DRE, em todas essas coisas que têm a ver com o andamento da empresa e poder interpretar, porque qualquer modificação que você faça em uma empresa vai provocar uma alteração na configuração do poder. E isso cria resistências. E as piores resistências são as que não são faladas. São resistências subreptícias. O diálogo também era muito difícil nessas empresas. Me di conta e aí dirigi minha vida. Posteriormente, fiz outros cursos em Inglaterra, em Suíça, em Argentina, com o professor John Davis em Estados Unidos, etc. E Valéria, minha filha, que é psicóloga também, ela fez depois uma continuação na administração da FGV e decidiu também trabalhar nesse campo comigo. Então, essa um pouco é minha história. É uma história que é curiosa, talvez, porque alguns acham que eu abandonei a engenharia. Não abandonei muito, pelo contrário. Então, desculpem se me estendi muito, mas me custou uns 73 anos viver tudo isso que contei para vocês em meia hora.